Olá, sexto ano, aqui é a professora Tayana. Vamos aí para mais uma aula de história, cujo tema da nossa aula são os indígenas, né? Os indígenas no Brasil. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre a formação do nosso país, né? A formação da nossa cultura, do nosso povo. Na última aula, chamei a atenção de vocês um pouco sobre a questão dos direitos, os deveres, o que é ser cidadão no Brasil. E hoje nós iremos relembrar pontos super importantes desse grupo étnico que ajudou a constituir, que se transformou em um elemento super importante na formação do Estado brasileiro, né? Na formação do nosso país, os indígenas. Vou chamar a atenção para vocês de alguns pontos super importantes. Um deles é sobre a organização social dos indígenas. Outro ponto, a religião, tá? E como também se estabeleceu esse contato entre indígenas e portugueses. De que maneira ocorreram ali essas relações? Será que foram relações amistosas? Será que foram relações de enfrentamento, de conflito, de exploração? Um ponto super importante para a gente já iniciar a nossa aula sobre os povos indígenas no Brasil, eu quero chamar a atenção de vocês de que o Brasil ele é constituído por centenas de povos indígenas. Nós temos ali um olhar de que os povos indígenas eles são todos iguais. Isso não é verdade. Cada grupo, né, cada etnia foi constituindo-se em um determinado território, foi ali estabelecendo seus elementos culturais, a sua relação com a natureza. Cada grupo tem algumas características físicas distintas um dos outros. Acredita-se, né, de acordo com os estudiosos da questão indígena, que por volta de 1500, durante a chegada dos portugueses, nosso território possuía mais de 4 milhões de grupos indígenas, né? 4 milhões de índios. Hoje esse número está reduzido a apenas 900 mil indígenas, né? Uma redução muito drástica. E eles constituem aí os povos nativos, né? Aqueles povos que são natos do nosso território. De acordo com os últimos dados aí do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil por volta de 305 grupos étnicos. Lembrai o conceito de etnia que vimos na aula anterior. São grupos que possuem as mesmas características físicas e os mesmos costumes, tá? Entre esses grupos, os estudiosos puderam identificar dois grupos linguísticos. O Macro-Gé, que não é muito conhecido entre os brasileiros, tá? Essa língua, ela é falada por algumas etnias, como os Bororós, os Jecarajás e entre outros. O outro tronco linguístico, esses sim mais conhecidos por nós, o grupo linguístico Tupi. Por que nós conhecemos mais sobre os índios que falavam Tupi? Porque esses índios, eles habitavam o litoral brasileiro e são eles que terão o maior contato com os portugueses. Então, os portugueses escreveram muito, documentaram muito sobre esses grupos, sobre essas etnias. Entre eles, vale aí destacar, né, os Munduruku, os Tupari, os Tupi-Guaranis, os Tremembés, os Tupinambás e tantos outros. Com relação à cultura indígena, vale salientar que ela é uma cultura muito diversa e que alguns índios, né, eles têm elementos um pouco distintos. Tem grupos indígenas que gostam de trazer pinturas corporais, pinturas bem elaboradas. Já outros grupos gostam de usar adornos como penas, dentes de animais, peles de animais. Então, eles têm uma cultura muito diversa, né? Tem índios que gostam de raspar a cabeça, já outros gostam de ter cabelos longos. Então, a gente consegue, quando a gente se depara, estuda, a gente consegue identificar vários elementos distintos entre eles, tá? Então, cada um vai ter os seus próprios hábitos. Outro ponto super importante entre a cultura indígena
é que essa cultura ela é transmitida de geração em geração pela oralidade, pela fala, pelos ensinamentos. E sempre cabe, né, aquele elemento de maior experiência da tribo repassar esses ensinamentos sobre os seus ancestrais, a questão mesmo das suas raízes para os mais jovens. Então, grande parte da cultura ela é realmente transmitida de forma oral. E a vida nas comunidades indígenas é uma vida comunitária, é uma vida coletiva. Prova disso está na organização social dessas tribos, dessas etnias. Eles vivem em habitações coletivas, nas ocas, ou também chamadas de malocas. Essas são feitas de madeira, barro, palha, os elementos que eles possuem ali na sua região. As malocas e ocas, elas são habitadas por grandes famílias, então não se tem uma divisão dentro dela. E os indígenas, eles costumam utilizar redes, esteiras, né, para dormir. Isso é um elemento, um traço em comum entre eles. E um ponto importante com relação à divisão de atividades nas tribos. Essa divisão ela é determinada por sexo e idade. Então, os homens ficam encarregados da caça, do treinamento, da defesa, ficam responsáveis em produzir instrumentos. Já as mulheres ficam encarregadas mesmo do plantio, da colheita dos alimentos, de produzir farinha, de de produzir cerâmica, palha, os adornos, tudo que é utilizado largamente por toda a comunidade indígena. Com relação à religião, a gente tem aí um ponto super importante entre os indígenas, né? Eles cultuam seus antepassados, os seus ancestrais. Então, a vida indígena ela é repleta de vários rituais religiosos. E esses rituais, eles fazem constantes referências tanto aos seus antepassados, como também aos elementos da natureza. A gente não pode esquecer que as comunidades indígenas, né, que a cultura indígena pregam uma relação de respeito com a natureza. Eles entendem a natureza como um elemento central para a sua sobrevivência. E esses rituais ficam a cargos do xamã, ou também chamado de pajé, em algumas tribos. Esse homem, ele é responsável por fazer essa mediação entre o mundo espiritual e o terreno. E um dado importante, em algumas tribos, esse papel do pajé, do xamã, fica a cargo de homens, e em outras de mulheres, né? Mulheres que têm um grande conhecimento de ervas medicinais, um grande conhecimento sobre o uso dessas plantas para a cura de doenças e por aí vai. Os rituais, eles nas tribos, podem ocorrer com o uso também de substâncias, né, alucinógenas. Eles usam muito elementos chás, plantas, para realmente buscar essa relação do espiritual com o terreno, com o material. Com relação à arte indígena, ela é muito rica e utiliza muitos elementos da natureza. Então, nós temos aí essa arte sendo manifestada em vários aspectos, seja na música produzida por eles, nas danças, nas festividades, né, na arte plumária, nas cestarias, na cerâmica, na tecelagem, na pintura corporal, sempre usando elementos da natureza. E essa arte está muito relacionada aos rituais de passagem, seja da adolescência para a vida adulta, seja em uma união entre os elementos da comunidade. Então, os rituais estão muito relacionados a esses ritos de passagem, como também as celebrações agrícolas, né? Uma colheita, uma boa colheita, um período de boas chuvas e por aí vai. A gente vai dar destaque aí, eu até coloquei algumas imagens para vocês, da cerâmica marajoara.
Ela é um tipo de cerâmica admirado aí no mundo inteiro e característico da cultura indígena nortista do Brasil. Ela usa aí alguns elementos bem geométricos e ela fabrica muitos utensílios domésticos, né? Esses vasos compridos, mais achatados, pratos de cerâmica, a cultura marajoara, né? A cerâmica marajoara, ela é cobiçada aí no mundo inteiro e acabou transformando-se em uma grande marca dos indígenas no Brasil. Com relação aí marcas da cultura indígena, a gente pode destacar vários costumes do nosso povo que foram herdados pelos indígenas, né? O uso da rede para dormir é um hábito indígena. A utilização do milho, da mandioca, do guaraná e vários frutos nativos, né? A mandioca, a farinha de mandioca, o beiju, são todos elementos, a tapioca da cultura indígena. O emprego de várias ervas medicinais. Então, todo mundo tem uma receita de um chá ou de um lambedor, né, de algum remédio caseiro feito a partir de ervas medicinais. Esse conhecimento das raízes vem da cultura indígena. As técnicas de fabricação de canoas, jangadas, utensílios de palha, de cipó, tudo isso foi adquirido pelo conhecimento desses indígenas. Como também é muito comum no interior do Brasil ainda usar-se a queimada, né, nas roças para abrir o terreno para o plantio. Então, muitos aspectos da nossa cultura, né, o hábito de tomar banho várias vezes ao dia, a base alimentar de peixe, farinha. Então, tudo isso são muitos elementos que são herdados dessa cultura. Outro ponto que a gente não pode esquecer, salientando esse contato, né, esse primeiro contato dos índios com os portugueses. Nós sabemos que esse contato trouxe muito mais aspectos negativos para os indígenas do que positivo. Primeiro que com os portugueses, né, veio com os portugueses doenças, guerras, a escravidão, e muitas tribos realmente deixaram de existir a partir desse primeiro contato. Os portugueses, ao chegar no nosso território, encontraram muitas tribos distribuídas em toda nossa região, com culturas e hábitos próprios, bem distintos. Então, isso causou também um estranhamento muito grande, não só dos portugueses para com os índios, como dos índios para com os portugueses. Um dos primeiros registros históricos sobre os índios no Brasil foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, né? Então, o escrivão que acompanhava a esquadra de Pedro Álvares de Cabral é dele os primeiros registros escritos que descreviam um pouco os aspectos físicos, dos trejeitos, dos hábitos, dos costumes dos índios que habitavam o nosso território. Os índios que Cabral encontrou nesse primeiro momento pertenciam ao grupo linguístico do Tupi, ali na região da Bahia, precisamente Porto Seguro, tá? O primeiro contato entre índios e portugueses, né, de acordo com alguns registros, foi um contato amistoso, de curiosidade, amigável. Depois, os índios começaram a ser atraídos pelos portugueses, pelos artefatos que esses europeus haviam trazido, como tecidos, machados, facas, miçangas, chapéus e por aí vai. E essa foi a primeira estratégia utilizada pelos portugueses para convencer os índios a trabalharem para os europeus. Então, esse primeiro contato amistoso, o índio vai oferecer, vamos dizer assim, né, o seu trabalho em troca desses produtos dos quais os portugueses haviam trazido com eles. Essa troca que vai se estabelecer é o chamado escambo. Então, logo no início, a mão de obra indígena vai ser utilizada, principalmente na derrubada do pau-brasil e no seu transporte. O índio, com o tempo, ele foi se transformando em escravo,
né, no plantio, na colheita, sendo utilizado nesses setores. Depois eles passaram a ser segregados, isolados dentro dos engenhos para a produção de açúcar. E com isso eles acabaram perdendo o contato mesmo com seus ancestrais, com o seu estilo de vida, com o coletivismo, tá? E a partir daí se iniciou uma resistência mesmo do índio à presença dos portugueses. Então a gente vai ter uma série de revoltas, uma série de conflitos entre essas comunidades indígenas e os portugueses que vieram para a nossa terra. Muitas dessas populações vão perder o seu território, né, vão ser realmente aniquilados, mortos, principalmente pelas doenças trazidas pelos portugueses, como também pelas armas de fogo. E a gente não pode esquecer que no nosso território nós teremos aí as chamadas bandeiras de caça ao índio, que busca de aprisionar esses indígenas para que eles fossem forçados a servirem aí de mão de obra, principalmente nas plantações e na produção de açúcar, tá? Um dos grandes elementos também que a gente pode destacar é que as missões jesuíticas, né, elas virão para o Brasil e irão se dedicar à catequização desses gentis, a catequização desses indígenas, o que também acabou contribuindo para a destruição da cultura original, dos elementos ancestrais que tanto caracterizavam o índio, que tanto caracterizavam a sua cultura. E aí, gente, eu vou encerrando a nossa aula de hoje. No site, aí no link, vocês terão algumas questões relacionadas ao assunto que nós vimos na nossa aula sobre os povos indígenas. Vocês, inclusive, podem rever a aula, pesquisar para poder terem mais elementos para responderem essas questões que eu estou propondo para vocês realizarem aí com uma atividade sobre a nossa aula de hoje. Então, até a próxima e bons estudos!